acaba de imprimir, você tem que tomar 2 cuidados, né? Que primeiro você vai tirar a peça da sua impressora e você tem que lavar ela muito bem, porque ficam resquícios de resina ainda na sua peça e é uma camada muito fininha que fica, então assim, é quase que imperceptível ao olho nu, mas que vai fazer diferença na hora que você terminar o processo de cura. Tá. Né? O lavar que você fala é com álcool isopropílico? Isso. A gente tem resinas que são laváveis a água e a gente tem resinas que são laváveis com álcool, né? Isopropílico, no caso. Nossa é com álcool isopropílico? É com álcool. Ou álcool de cereais também. Ou etanol de posto. Caraca. Que eu não indico porque, assim, ele é mais barato e tal, mas a gente não sabe que porcaria tem naquele etanol lá, né? Pode até ter metais pesados, vai saber, eu não sei o que tem lá. Então, na dúvida também, eu uso o thinner da rede. Pode usar o thinner da rede, pode lavo usar rapidinho. o spray quebra-bolha. Lavo depois com mas também o com álcool isopropílico não é caro também, vai. Então, eu acho ele... Porque você usa muito, assim. Você desperdiça muito álcool. Entendi. Porque para lavar uma peça, cara, você colocou a peça no álcool, ele desprende muita resina que sobrou ali. Entendeu? E essa resina, ela fica naquele álcool. Então, você usa algumas vezes, só que eventualmente você vai ter que trocar ele. Então, sabe, meio que acaba... Álcool 70 não dá. Dá, mas assim, você vai ter que lavar muito mais vezes do que com álcool isopropílico, por exemplo. Porque me parece que ele não dilui tanto a resina quanto um álcool isopropílico. Entendi. Né? Talvez com uma escovinha você vai ter que esfregar também para tirar. Então, começa a ficar mais difícil. O pessoal tem usado bastante álcool de cereais, que ele é mais barato que o isopropílico. O cheiro não é tão forte e diluir a resina é igual também. Então ajuda também. E tem que limpar a mesa também, né? Vamos fracionar. E depois. Aí, o chato de impressão 3D com resina é isso, que se a peça deu errado, aí não é igual o filamento que você vai lá, tira, começa de novo. Não. É mais caro, né? Aí você tem todo o processo de tirar. Apanhei pra limpar essa... Não, é chato, porque eu já limpei uma vez, né? Ele me colocou pra limpar. E aí você tem que se preocupar, porque se sobrar uma pecinha solidificada, por menor que ela seja no líquido aqui, a mesa ela vai descer e vai prensar. Mas pode furar. Pode A furar. resina já tá aí dentro? Não. Quer tirar? Faz aí, vamos ver. Assim, gente, é a primeira vez que eu tô vendo, tá? A limpeza? A limpeza? Não, eu quero ver você imprimindo. Ele quer que você coloque a resina aí. Vamos colocar então. Mas termina a configuração. Nunca terminou ainda? Ainda não. Vamos lá então. Eu tô ansioso. Ó, aqui então, o que a gente vai fazer, eu vou tentar inclinar ela um pouquinho aqui. É desse tamanho, acho que não precisa nem ocar ela, porque... Não. Pequenininha. Não, o que ele quis dizer é o seguinte, que existe um macete na impressão 3D com resina, que a resina normalmente ela é mais cara que o filamento. Sim. Então a gente faz uma técnica de deixar a peça oca. Tá. Né? Que aí, por exemplo, você vai gastar menos resina, porque você só vai imprimir a casca da peça. Então ela vai ficar oca, que aí você pode usar depois, de repente, uma resina ou alguma outra coisa, né? Tipo, aí você pode falar melhor do que eu, por exemplo. Daria pra preencher de resina aqui, ele vai ficar... Só ficaria mais pesado, espuma né? PU, como também. PU ou a própria resina, porque eu acho legal deixar a peça pesada. Isso dá valor, né? Sim. Causa um valor agregado pra peça. Sim. Né? Que aí não fica aquele aspecto de plástico, né? Assim, levinho. E aceitaria jogar uma resina de laminação aqui, por exemplo? Tranquilo. Adere de boa, que legal. Depois que ela curou, cara, tranquilo. Inclusive, assim, a resistência dessa resina ao calor é mais de 200 graus. Tá. Então, não tem problema nenhum. Sim. Tranquilo. Dá pra usar tranquilamente. E aí, pra fazer essa configuração de deixar oca, é nessa parte também. Você vai fazer agora. Também. Não, mas essa peça, como ela é pequenininha, não precisa. Nem precisa, é isso que ele tava falando. É só em peças maiores. Por exemplo, uma peça muito... É 2,5, então, tipo assim... Ele vai te dar mais problema se você deixar oco do que se você imprimir sólido. E qual é o limite de tamanho da peça? É o limite que... a área de impressão. Da minha área de impressão. É essa altura aí Isso, que tá agora, né? Ele tá mostrando um cubo aqui pra gente, ó. Não sei se é um cubo, né? Não é bem um cubo, né? Mas é um retângulo aqui, eu não sei. E aí, se a peça passar desta área aqui ou desta área aqui, ele vai ficar em vermelho, indicando que tá para fora da mesa. E não vai dar problema, mas não vai imprimir. Porque ele nem aceita, né? Vai nem Não, aceitar. ele aceita, mas não vai imprimir, porque ele tá fora do canhão de luz UV. Então a resina não vai curar naquele... Vai sair cortado ali. Entendeu? Então ela Só que eu posso dividir a peça. Se eu Isso. quiser imprimir essa peça maior na resina, eu posso dividir ela em várias partes. Que E é aí uma coisa depois que, colar. inclusive, muita gente que joga, por exemplo, faz estátuas de RPG ou action figures faz. O pessoal divide a peça estrategicamente em várias partes
e aí sim consegue utilizar essa impressora pequena para imprimir, por exemplo, action figures grandes assim, né? Que eles vão dividindo. Então dá para fazer. Eu acho importante você falar da questão de suporte também, né? Também. O suporte é uma das coisas mais chatas também na impressão 3D com resina, porque na de filamento é chato pra caramba. O suporte, quando Aqui você eu fala... já tirei É isso e ali aqui, tá ó. com suporte ainda. Ah, eu pensei que você tava falando, por exemplo, se essa escultura tivesse um braço, por exemplo, aí Não. você teria que ter feito alguma outra coisa diferente, né? Sim, mas quer ver, ó, eu vou mostrar pra você aqui, aí você vai entender, ó. Vamos supor, se eu for imprimir Isso aqui corta depois, né? se eu for imprimir a peça desse jeito aqui, ó, A gente vai precisar de um suporte na orelha. Pode arrancar? Ou você faz com estilete? A cara dele foi a melhor. Não, perguntei antes. Ele trouxe todos os passos, Não, pelo ele visto. já tirou um pedaço, ele pode arrancar. Não. Não tirei ainda não. Pode ser que Não, pingue então um não, pouco. então não vai Não, mexer. pode ser que pingue um pouco de resina ainda. Pode tirar. Não, vamos ver. Agora você tira. agora tira, cara. Depois a gente... Vai, tira aí, mas mostra ele tirando. Tô mostrando aqui. Só que... Vamos ver. Vamos ver Só se Tem, puxar. tem, o tem Murilo uma vai fazer dica, cocô tem aqui. uma dica para tirar suporte, para ficar muito fácil de tirar o suporte, que é você expor a resina a uma fonte de calor. Ah, ela fica mais mole. Né? Então, se você usar um soprador térmico, por exemplo, o suporte ele sai assim, sem você fazer força, entendeu? Você só puxa e ele já sai. Fica muito fácil de tirar, porque aí ele já tá fácil, tá vendo? Mas se você colocar... Mas esse eu que fiz. Aham, um por um. Já esquematizado pra... Bacana. não saiu, não Pra caiu tirar. não. Tcharam! Legal, legal. Sequei bem. Então, assim, se você expor a uma fonte de calor, ela fica bem mais fácil. Aqui, cara, a gente tem um problema dos suportes, que é o seguinte. Existe um conceito na impressão 3D com resina que são as ilhas. E por que chama ilha? Porque é exatamente o que o próprio nome está sugerindo. Imagina o seguinte, a gente tem uma mesa que está curando uma resina aqui no fundo e essa resina precisa levantar junto com a mesa. Tá. Se a gente curar uma determinada região da peça que não está ligada na mesa de forma nenhuma, é uma ilha. Isso vai ficar lá no fundo do vat, que a gente chama, né? Esse recipiente onde a gente coloca a resina chama vat. Então aí ela vai ficar grudada lá no fundo, ela não vai subir junto com a mesa, porque ela não está ligada com Aí nenhuma lascou parte. tudo. Perdeu a impressão. Aí você pode correr um risco seríssimo de perder a impressão inteira por conta de um pixelzinho que ficou...